Havendo número regimental, declaro aberta a 35ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 18 de abril de 2024. Convido os deputados Rodrigo Farias e Alberto Feitosa para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretaria. Com a palavra, o segundo secretário, deputado Alberto Feitosa, para proceder à leitura das atas. Bom dia a todos. Ata da 34ª reunião plenária ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 17 de abril de 2004. Presidência dos Trabalhos, Socorro Pimentel, Simone Santana e Diogo Moraes. A deputada Socorro Pimentel abre a reunião e designa as deputadas Simone Santana e Rosa Amorim para a primeira e segunda secretarias, respectivamente. As atas das reuniões plenárias do dia 16 de abril do corrente ano são lidas, submetidas à discussão e à votação, aprovadas e enviadas à publicação. O expediente é lido e enviado à publicação. Discursam no pequeno expediente os deputados Rosa Amorim, Fabrício Ferraz, Adalto Santos, Simone Santana, Renata Antunes e Socorro Pimentel. No grande expediente, o deputado João Paulo é aparteado pela deputada Rosa Amorim, o deputado Joel da Harpa é aparteado pelo deputado Diogo Moraes, o deputado pastor Cleiton Collins é aparteado pelos deputados pastor Júnior de Técio, Renata Antunes e Joel da Harpa. O deputado José Patriota é aparteado pelo deputado Antônio Moraes. Na ordem do dia, é aprovado em segunda discussão o projeto número 1653/2024. São aprovados em discussão única as indicações números 6.187/2024 a 6.189/2024 e os requerimentos números 1.914/2024 a 1.929/2024. O presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene, dia 17 de abril, às 18 horas, a ser realizado no auditório Senador Sérgio Guerra. Ata da 21ª reunião plenária solene da segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 17 de abril de 2024. Presidência dos trabalhos dos deputados Rosa Amorim e João Paulo. Inicia-se a sessão solene de entrega de título honorífico de cidadão pernambucano ao Dr. Paulo Rogério Adamati Mazan, de autoria do ex-deputado Isaltino Nascimento e com a iniciativa de entrega da deputada Rosa Amorim. Compôs-se a mesa dos trabalhos, a presidência abre a reunião. Ouve-se o hino nacional, ouve-se o hino do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, cantado por Fernando Fonseca, coordenador nacional do movimento. Ocorre a apresentação mística do movimento. Ocorre a exibição de um vídeo. Discursam a deputada Rosa Amorim, o ex-deputado Isaltino Nascimento e o deputado João Paulo. Ocorrem apresentações do coral Vozes de Pernambuco. São entregues o título de cidadão pernambucano e uma maquete do Palácio Joaquim Nabuco ao homenageado. Discursam os senhores Irmã Maria Aurieta Xenofonte, da turma do FLAU, professor Marcelo Carneiro Leão, reitor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, professor Moacir Araújo, vice-reitor da Universidade Federal de Pernambuco, Pedro Rubens Ferreira, reitor da Unicap, Frei Aloísio Jaime Amorim, dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e o homenageado Dr. Paulo Rogério Adamati Mazan. Ouve-se o hino do Estado.
A presidente tece considerações finais, encerra a presente reunião e convoca a seguinte, em caráter ordinário, para amanhã, ou seja, hoje, dia 18 de abril, às 10 horas, a ser realizada no plenário governador Eduardo Campos. Essa era as atas, senhor presidente. Em discussão das atas, não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Permaneça como se encontra aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Espera aí, ainda. Deixa eu ler aqui ainda. Passo a palavra para o primeiro secretário, deputado Rodrigo Farias, para a leitura do expediente. Bom dia a todas e a todos. Leitura do expediente do dia 18 de abril de 2024. Pareceres número 3110 a 3132 da Comissão de Saúde e Assistência Social, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres número 3133 a 3142 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação, opinando favorável aos projetos de leis. Pareceres número 3143, 3149, 3151 a 3166 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável aos projetos de leis. Parecer número 3150 da Comissão de Redação Final, dando redação final ao projeto de lei ordinário número 1653. Ofício número 105/2024 da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, enviando felicitações pelos 189 anos de fundação da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, inteirada. É isso. Com a palavra o deputado Romero Albuquerque, questão de ordem. Senhor presidente, eu gostaria nesse momento de solicitar 1 minuto de silêncio para Nilva Casado Albuquerque, a minha avó, em homenagem ao meu pai, aos meus tios e à minha tia, fazendo esse pedido de 1 minuto de silêncio, em homenagem também a ela, que foi uma pessoa muito querida em nossa família, senhor presidente. Refiro o pedido. Pequeno expediente, com a palavra o deputado João Paulo Costa. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, imprensa, público presente. Senhor presidente, eu sempre defendi que todo projeto que tratar de remuneração de faixas salariais seja discutido com as categorias. E ontem esta casa perdeu uma grande oportunidade de aprovar na Comissão de Finanças um projeto que foi discutido com os policiais militares e bombeiros, um projeto que atenderia à categoria. Todos sabem que está sendo discutido nesta casa o projeto do fim das faixas salariais do Corpo de Bombeiros e dos policiais militares, e eu defendo a extinção das faixas com urgência, porque se tem uma categoria que tem que ser valorizada, é a categoria dos policiais militares, dos bombeiros,
porque eles combatem a violência, eles fortalecem a segurança em Pernambuco. Infelizmente, Pernambuco trouxe recentemente números alarmantes do aumento da violência, 989 mortes de janeiro a março deste ano, o maior número dos últimos 7 anos. E eu defendo, de fato, que os policiais militares, o Corpo de Bombeiros, possam ser valorizados. Ontem, o deputado Diogo Moraes, de forma muito competente, apresentou um relatório que iria extinguir a faixa A esse ano e a faixa B, C e D até junho de 2025. Seria muito importante que isso fosse feito, senhor presidente, porque a maior parte da corporação é a faixa C e D. E esses que estão na ponta, esses que são os trabalhadores que estão de fato cuidando da segurança dos cidadãos pernambucanos, e da forma que o projeto foi aprovado, só iria extinguir as faixas C e D em 2026. Então, eu estou aqui fazendo um apelo que a governadora do estado possa, de fato, dialogar com a categoria. Ainda há tempo de fato, esta casa aprovar um projeto que atenda toda a categoria dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros. É importante deixar claro que o relatório apresentado pelo deputado Diogo Moraes mantém a responsabilidade fiscal. Ninguém está falando de nada aqui que realmente o governo não tenha condições de cumprir, não ultrapassa o limite prudencial e realmente é algo que o governo tem condições de cumprir e atender essa categoria tão importante do nosso Estado. Vocês precisam, de fato, eu quero me dirigir agora aos policiais militares e Corpo de Bombeiros, serem valorizados. Vocês têm um papel muito importante na sociedade pernambucana, inclusive para fazer com que o nosso Estado possa voltar a ser destaque no combate à violência, ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Todos sabem que o Pernambuco já foi destaque com a política de segurança pública, que foi o Pacto pela Vida. O governo apresentou o Juntos pela Segurança no ano passado, com o compromisso de até em 2026 reduzir em 30% a violência, mas o primeiro levantamento que a gente tem no começo do ano mostra que Pernambuco é um dos estados mais violentos e perigosos do nosso país. Então, governadora, a senhora sabe que eu sempre contribuí com o governo da forma que pude. Sempre aprovei aqui medidas para fazer com que o nosso Estado possa garantir os serviços públicos para a população, investir na segurança, investir na infraestrutura, investir na saúde, na educação. Mas a governadora precisa de fato entender que quem fez o papel de dialogar com a categoria foi a Assembleia Legislativa. Esse projeto tem que ser dialogado com o governo também. O governo precisa entender que só adianta aprovar um projeto que atenda a categoria dos policiais militares e do Corpo de Bombeiros. Então, estou fazendo aqui uma fala responsável, estou fazendo aqui uma fala que eu tenho certeza que o projeto que foi derrotado ontem na Comissão de Finanças, que trata da extinção das faixas salariais do Corpo de Bombeiros e dos policiais militares, pode ser cumprido pelo governo. O governo tem tempo de reavaliar isso e trazer para este plenário, que é soberano, que representa a vontade do povo pernambucano, aprovar um projeto que garanta a valorização dessas categorias tão importantes para Pernambuco. Então é esse registro, senhor presidente, que eu queria fazer na manhã de hoje. Espero que em breve esse plenário possa aprovar a extinção das faixas salariais, faixa A esse ano e faixa B, C e D até junho de 2025, mantendo principalmente todos os aumentos lineares até 2026. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Luciano Duque.
Bom dia a todos e a todas, senhor presidente, em nome do qual cumprimento todos os deputados aqui presentes, funcionários da casa, imprensa. Essa semana nós recebemos, aliás, na semana passada, no nosso gabinete, os representantes do Sindicato de Assistentes Sociais de Pernambuco. Vieram nos comunicar o retorno das atividades da instituição, que estava paralisada desde 2018, e conversar sobre algumas reivindicações da categoria dos assistentes sociais que atuam no campo social, né, prestando serviços ao governo e à sociedade. O serviço dos assistentes é de grande relevância e tem desempenhado um papel fundamental na garantia dos direitos, inclusão social e na construção de políticas públicas mais efetivas e justas no Brasil. Num país com tantos problemas sociais como o nosso, o assistente social cumpre uma função primordial no acolhimento e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, aos jovens, aos adultos e aos idosos, em situação de risco social, que é a maioria da população brasileira que vivem abaixo da linha da pobreza. Mas, nesse momento, quem precisa de fato de ajuda e garantia de direitos é a própria categoria, que são os assistentes sociais, que vem sofrendo com a desvalorização da profissão em todo o país. Segundo eles, se a situação permanecer do jeito que está, em breve, os profissionais dessa área de Pernambuco, por não dizer também do Brasil, terão um perfil para ser usuário de SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. Até eles vão precisar de ajuda do governo, a fim de receber algum auxílio, porque não conseguem trabalhar. Não há um mercado, principalmente nas ações e nas políticas públicas dos governos. Em muitas situações, os salários oferecidos a essa categoria atualmente, após os descontos trabalhistas, quase que não chegam ao valor do salário mínimo. É a precarização do serviço de um profissional tão importante num país tão desigual. Os representantes do sindicato clamam pela instituição do piso salarial para assistentes sociais em Pernambuco. Peço aqui a atenção do governo do estado para a criação de um projeto de lei que estabeleça o piso para os trabalhadores de serviço social, área tão importante, né, que trabalha principalmente com as pessoas mais pobres. O trabalho, embora tão importante como qualquer outra profissão de assistente, seguramente estratégica tanto para os governos como para a população assistida, a profissão, infelizmente, vem sendo negligenciada. Um exemplo disso é a Lei Federal 13935 de 2019, que estabelece a obrigatoriedade de contratação de assistentes sociais e psicólogos para todas as escolas de educação básica brasileira, mas que infelizmente não vem sendo cumprida. É necessário o trabalho do assistente social também nas escolas. Contamos também com a sensibilidade da gestão atual do governo do estado de Pernambuco para que efetive essa contratação, possa fazer concursos públicos para levar esses profissionais para a nossa rede estadual e também os municípios levar para suas redes municipais. Assim como promover também o incentivo e apoio para a destinação de profissionais para as instituições, sejam elas estaduais e municipais. O SUAS, Sistema Único de Assistência Social, é uma política importante, né, implantada no nosso país, de grande poder inclusivo, o qual deve chegar a todos que dela precisar. Então, escolas públicas com assistentes sociais é uma garantia da efetivação dessa política, bem como salário digno para os assistentes sociais do nosso estado de Pernambuco. Muito obrigado, meus amigos. Próximo orador, deputado Mário Ricardo. Excelentíssimo senhor presidente Álvaro Porto, senhoras deputadas, senhores deputados, saudando vossas excelências, saúdo a todos que nos acompanham pela TV Alep, nas redes sociais, na galeria desse plenário,
povo pernambucano. Essa semana, mais precisamente na última terça-feira, dia 16 de abril, participamos e presenciamos um dos momentos mais emblemáticos e belos da história da centenária Câmara Municipal de Igaraçu, a entrega da honrosa medalha vereadora Dalila Veracruz. Na Câmara de Igaraçu existem 3 momentos solenes de reconhecimentos a feitos realizados por pessoas que contribuíram e contribuem para que a Canoa Grande de Pernambuco, esse é o significado da palavra de Igaraçu em Tupi-Guarani, seja uma cidade à frente do seu tempo. Como eu falei, existem 3 momentos oficiais de homenagem na Câmara de Igaraçu: o título de cidadão municipal, a medalha do Arte Coelho, fundador da então muito leal Vila de Santa Cruz dos Santos Cosme e Damião, Igaraçu, e a mais emblemática, por todo o seu significado na luta das mulheres para ocupar os espaços de poder, lado a lado com os homens, mostrando que as pessoas não devem ser literalmente medidas pelo gênero. Somos todos merecedores de respeito. Pois bem, senhoras e senhores, a medalha vereadora Dalila Veracruz é uma homenagem à primeira mulher eleita vereadora na história de Igaraçu, na longínqua década de 1940 e reeleita no início da década de 1950. Mais precisamente, em 1947 a 51, primeiro mandato, e de 1955 a 1959, o segundo mandato. Uma mulher negra, professora, de periferia, vinda da querida Itapissuma, a terra da caldeirada, na época distrito de Igaraçu. Dalila, literalmente, é um símbolo da batalha feminina por igualdade de gênero na sua época. Uma batalha que, infelizmente, ainda hoje temos que travá-la. E é justamente por sempre defender a igualdade que faço esse pronunciamento hoje nessa tribuna, para exaltar essa luta que deve ser de todos nós contra o preconceito, a violência e a discriminação, independente das nossas opções sexuais, de credo ou políticas. Somos todos iguais, merecedores de respeito. E é em nome desse respeito que venho falar do meu orgulho da Câmara de Vereadores de Igaraçu, que é tão bem administrada pelo vereador Luiz dos Passos Júnior, ao qual, sob sua presidência, concedeu pela primeira vez na história de Igaraçu, por indicação da vereadora Irene Marques, a medalha Dalila Veracruz, a uma mulher trans, a querida amiga Paulinha Lopes, uma artista extraordinária, de grande talento, muito respeitada não só em Igaraçu, mas em todo o estado de Pernambuco e no Brasil. Tenho muita honra de fazer política e dar voz a essa cidade pioneira, a qual tive a missão de ser prefeito por 2 vezes e dar minha contribuição para que as mulheres, as pessoas LGBTQIA+, jovens e idosos tivessem oportunidades e fossem respeitadas. Depois de 57 anos, as mulheres voltaram à cena política na cidade de Igaraçu, a cidade mãe de Pernambuco. Justamente em 2012, na nossa primeira eleição para prefeito de Igaraçu. Foram eleitas 2 mulheres para a Câmara Municipal e a vice-prefeita. Na nossa reeleição em 2016, mais uma mulher chega à Câmara Municipal, justamente a proponente da homenagem, a cantora Paulinha Lopes, a vereadora Irene Marques, totalizando 3 mulheres vereadoras e a vice-prefeita. Ao deixarmos a prefeitura em 2020, uma mulher tinha sido eleita minha sucessora, as 3 vereadoras reeleitas, uma delas mais votada, e a primeira mulher presidente da Câmara já havia sido escolhida para assumir seu mandato em janeiro de 2021, mostrando o nosso compromisso assumido com a causa, pois desde o início da nossa caminhada, dissemos que as mulheres, os jovens e a nossa gente teriam oportunidades, independente de gênero, raça, religião ou condição social.
Reafirmo, Igaraçu viveu um fato histórico extremamente significativo. Infelizmente, quem não estava lá não pôde presenciar esse momento importantíssimo para dizer não ao preconceito. Faço esse pronunciamento com muita alegria, senhor presidente, para ficar registrado nos anais dessa casa, a casa de todos os pernambucanos, que nesse Estado-nação existe uma casa legislativa onde a inclusão é exercida na prática, e isso serve de exemplo para todos os parlamentos, sejam eles municipais, estaduais ou federal. Encerro as minhas palavras citando um texto bíblico que é muito significativo, pois foi falado pelo mestre de cerimônia no evento da entrega da comenda, o reverendo e amigo pastor Jefferson Menezes, que está em Mateus 7, versículo 12. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois é a lei e os profetas. Vamos espalhar amor, vamos espalhar mensagens de fé e de esperança, minha gente. Obrigado por tudo e fiquem com Deus. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Coronel Alberto Feitosa. Senhor presidente, senhores deputados, muito bom dia a todos, bom dia à imprensa, bom dia a quem está aqui na nossa galeria nos visitando. Prazer receber a cada um dos pernambucanos que aqui vem. Senhor presidente, eu vou no mesmo caminho do meu colega, jovem colega, que tenho cada dia admirado mais, o deputado João Paulo Costa. Ontem esta casa prestou um grande desserviço aos pernambucanos. Um grande desserviço quando teve a oportunidade na Comissão de Finanças, Tributação e Orçamento, fazer o papel que cabe ao Parlamento, melhorar um projeto que visa restabelecer um clima que hoje a gente sabe, dentro dos quartéis, dentro de cada guarnição e dentro de cada delegacia, que é o clima de insatisfação com relação à política do governo Raquel Lira com a categoria da segurança pública. Ontem, a gente assistiu lá, pelo menos naquela comissão, porque tem muita coisa ainda para andar aqui nessa Assembleia, deputado João Paulo Costa, vamos a plenário, e no plenário vamos ver como se comporta esta casa, porque isso está cada vez se avolumando, crescendo mais dentro dos quartéis e dentro das delegacias. Ontem a gente viu o deputado Diogo Moraes, depois de se reunir por várias vezes com a assessoria parlamentar desta casa, com membros das associações e dos clubes, dos policiais e dos bombeiros militares, construir com muita responsabilidade e respeito ao orçamento uma saída política, financeira, orçamentária para a questão da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, que era uma coisa que a gente até tinha receio se a tropa acataria. E, lamentavelmente, depois de receberem aí uma orientação política do Palácio, resolveram, mais uma vez, levar essa casa à subserviência. Mais uma vez, no meu entendimento, cada um tem seu juízo de valor, cada um tem seu mandato, cada um pauta seu mandato da forma como quiser, se conduz aqui internamente como quiser, mas vi, mais uma vez, a subserviência, o trator ser abastecido e ligado e passado por cima de uma categoria tão cara para os pernambucanos como os policiais, civis e militares e os bombeiros militares. Nessa questão, quero aqui fazer uma reparação, porque os policiais civis receberam um relatório de minha autoria numa reunião passada na comissão, onde eu
votei favorável e aprovei o projeto 1673, dando-lhes um aumento àqueles que fossem reconvocados de 39%. O relator fui eu, passando o salário deles de 1.800, se eu não estou enganado, para 2.505. Fui eu o relator. Fui eu o relator. E reconheço porque fiz isso, porque é importante, sim, a atividade do policial civil. Está dentro da delegacia, muitas vezes ali fazendo uma ouvida ou um inquérito de um narcotraficante sendo ali ameaçado. E quando sai de casa, muitos já morreram, inclusive na entrada, na saída de casa, num bar de restaurante, porque atuaram judicialmente ali na sua atividade contra os criminosos, como também participam de operações qualificadas, operações na rua, no sol, na chuva, e merecem sim, quando serem convocados, receberem ainda pouco, porque em outros estados é muito mais, os R$ 2.505. Mas o que foi defendido lá ontem, deputado Rodrigo Farias, foi que, estando dentro da mesma atividade, estamos dentro da mesma secretaria, não seria justo os policiais militares também reconvocados receberem menos que os policiais civis. Então, vai aqui um parênteses aos senhores policiais civis. Eu reconheço o valor dos senhores, mas é preciso que a gente entenda que somos iguais. E, como iguais, não podemos permitir que o governo nos separe e dê tratamento diferenciado. Precisamos, como estamos unidos aqui. E aqui, os senhores sabem com quem contam. Contam declaradamente com o meu mandato, conta declaradamente com o mandato do deputado Joel da Harpa, conta declaradamente com o mandato da deputada Gleide Ângelo. Estamos nós três unidos, daqui a pouco vai chegar o projeto de vocês e vocês vão ver que vão contar conosco, comigo, com Gleide e com Joel, da mesma forma como contaram com os policiais civis. Somos nós. Então, o que defendi lá ontem não foi que fosse reduzido o valor do policial civil, muito pelo contrário, que fosse igualado o valor do policial civil ao valor do policial militar. Feita essa reparação, senhores, mas foi feito sim um absurdo ontem. E, lamentavelmente, como fez o cálculo o deputado Rodrigo Farias, deputado Álvaro Porto, R$400 mil seria o necessário para não haver essa disparidade. Mas o Estado disse que não pode, ou pelo menos os membros ali disseram que não podiam. Isso tem consequências muito graves, consequências que a gente está vendo, Júnior de Técio e Cleiton Colles, todos os meses quando saem os boletins da violência, Mário Ricardo. Pernambuco começou no governo da governadora Raquel Lira, em janeiro de 23, como 8º lugar, Romero Albuquerque. Hoje, já ocupamos o 2º lugar, perdendo apenas para o Amapá, fronteira com a Amazônia. Mas vamos, da maneira que estamos, lamentavelmente, ocupar o 1º posto de estado mais violento, porque não tem receita mágica. Tolerância zero iniciada em Nova York, começa com a valorização e proteção e definição de uma carreira, de um plano de carreira e salários para os policiais. Plano Medellín-Bogotá, não tem receita mágica. Começou com a valorização, respeito, proteção aos policiais daquele país. Rio de Janeiro é um exemplo. São Paulo é outro totalmente diferente. O que é que fez Tarcísio de Freitas? Espírito Santo agora. O que é que fizeram? Primeira coisa de Tarcísio de Freitas, nos seus primeiros meses de governo, foi dar um aumento aos policiais civis, aos policiais militares, aos bombeiros, e pedir a essa tropa que fosse para a rua. Todos os meses caem os índices de violência em São Paulo, batendo números de 2011. Da mesma forma, Goiás. Então, essa é a receita. E aqui no estado de Pernambuco, vai se gastar do erário público R$1 bilhão e o clima de insatisfação cada vez aumenta. Cada vez mais teremos a insatisfação, o clima de animosidade, o clima de insatisfação dentro dos quartéis, dentro das delegacias, nas muralhas dos presídios. Hoje de manhã recebi um telefonema
deputado Jarbas Filho. Veja, Caio, de um policial que é guarda de muralha. Ele disse: deputado, dê uma volta no presídio de Carpina. Aqui a situação da guarda é inóspita. O cadeado está quebrado há 8 meses. Se vou na de Limoeiro, tem um posto que fica embaixo de uma fossa aberta, que o policial, quando chega, tem que trocar o uniforme, porque o uniforme deles fede a fezes. Esse pessoal é que ontem foi relegado a receber um aumento que desse paridade a ele com uma co-irmã. É esse. E isso, como eu disse, tem consequências sociais, que são essas, deputado João Paulo, do elevado nível de satisfação, o elevado nível de violência que tem crescido em Pernambuco, porque não veio reconhecimento por parte do Estado, nem veio segurança em quem chefia, não o protege, não o defende, não o valoriza. Quem não, se nós fizermos isso com nossos empregados domésticos, nossos funcionários do gabinete, a coisa não vai dar certo, não vai andar bem na sua casa, nem vai andar bem no seu gabinete. Portanto, Raquel Lira, não vai andar bem na segurança pública. E tem consequências também políticas. E aqui eu já fiz um vídeo, já estão nas minhas redes sociais, alertando a toda a família policial e bombeiro militar, ativo, inativo, pensionista, tio, sobrinho, primo, avô, avó, neto, que vejam como votaram ontem os deputados, para que mais tarde, quando chegar nas eleições municipais agora e nas eleições de 26, quando baterem nas suas portas, quando baterem nas viaturas pedindo seu voto, diga não. Diga não. Por quê? Agora mesmo vai ter eleição lá em São Bento do Una. Então, senhores policiais e bombeiros militares, quando a deputada Débora Almeida for bater lá, pedir voto, diga não, porque ela vai pegar seu voto, vai eleger os vereadores e o prefeito ligado a ela, vai se fortalecer para votar aqui contra a família policial e bombeiro militar. Da mesma forma, lá em Araripina, a deputada Socorro Pimentel vai ter o candidato a prefeito dela e o candidato a vereador. Quando bater lá, Fabrício, para pedir os votos, nós, policiais e bombeiros militares, eu vou lembrar, na época, como se posicionou no primeiro voto divergente a deputada Socorro Pimentel, como também está ali o deputado Henrique Filho, lamentavelmente, votou contra a categoria de polícia e bombeiro militar. O deputado João Nadez, lá em Camaragibe, quando for bater lá na porta do 20º Batalhão, fique sabendo que eu vou lembrar. Porque é assim, meus senhores, não é justo, isso tem que ter consequência política. Vão buscar o apoio para a eleição dos seus candidatos e sua reeleição no Palácio. Não foi o Palácio que vocês deixaram de fazer seus papéis e votaram contra os policiais e bombeiros militares? Façam assim. Da mesma forma, ainda ontem eu disse ao deputado Isaías, vou repetir aqui, lá em Garanhuns, quando for lá buscar o apoio do pessoal do 9º Batalhão, negativo. Não faça isso, deputado, que eu vou para a porta do quartel na véspera lembrar como Vossa Excelência se posicionou. E aqui podem ficar com raiva de mim, mas eu estou fazendo o meu papel de defender a minha categoria. Isso é o trabalho político. E a Polícia Militar, a partir de hoje, vai saber como se comportou cada deputado aqui, que é muito fácil chegar na hora e votar contra aquilo que não interessa como é que foi que nasceu as faixas salariais, mas podíamos sim fazer o nosso papel e encontrar um caminho como tentou encontrar o deputado Diogo Moraes. Todos nós aqui juntos podíamos até achar uma proposta melhor, dividir a extensão das faixas, fazer qualquer coisa. Agora, dar as costas, como foi dado ontem, à polícia e ao bombeiro militar, dar as costas, como foi dado ontem, a questão da disparidade entre forças iguais, que estão lá correndo risco de vida. Isso foi lamentável ontem. E isso não pode ficar em branco, Fabrício. A gente não quer... tem gente que já está dizendo que vai entregar PGEs, que vai entregar a Guarda Municipal. Isso quem vai sofrer mais é a sociedade. Se acontecer, como estão fazendo os delegados, arquem politicamente com as consequências disso que serão piores. Mas
não fazer o que eu estou fazendo aqui, não alertar, não dizer, até porque é público. Não achem ruim porque é público. E hoje existem redes sociais, hoje os policiais sabem mexer. Se são mais antigos, não têm muita habilidade, vão pedir a um neto, vão pedir a um filho, mas vão conhecer como se comportaram os deputados quando a polícia e o bombeiro precisou. Era isso que eu tinha para essa manhã, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra, o deputado Henrique Filho. Quero só expressar meu posicionamento ontem, por ter sido citado pelo deputado Alberto Feitosa, do projeto que tratava do fim das faixas salariais para PMs e bombeiros. O projeto que foi encaminhado pelo governo do Estado, levando em consideração todos os cálculos de impacto financeiro. Ontem, já passava do meio-dia, o relator apresentou o seu parecer, sem mostrar o impacto na lei de responsabilidade fiscal, sem comunicar e sem ter o diálogo, como a gente sempre vem tratando e pregando nesta casa, porque os responsáveis do governo do Estado não sabiam da proposta que foi oferecida aqui na Comissão de Finanças. O que a gente sempre vem trabalhando aqui, um projeto que foi incluído no ano de 2017, estabelecendo essas diferenças de pagamento para os policiais dentro da mesma categoria e do mesmo cargo, fazendo essa diferença de salário entre eles. E a proposta do governo do Estado foi fazer essa quebra escalonada. Então a proposta era muito boa, a proposta era de encerrar no ano de 2025 essas diferenças, mas causaria um impacto financeiro e afetaria diretamente a lei de responsabilidade fiscal. Então nosso papel aqui é feito com responsabilidade, o trato e o dia a dia com a corporação, com a polícia militar, com os bombeiros, deve ser feito entre o governo do Estado e esta casa deve fazer a sua parte. Então meu posicionamento é pelo povo pernambucano, com responsabilidade com a coisa pública e fazendo com que esse pedido e essa solicitação de todos que fazem a polícia militar, os bombeiros, de quebra da faixa fosse atendida, e está sendo atendida. Algo que foi prometido pela governadora Raquel Lira, está sendo feito de acordo com o momento, com a realidade do estado de Pernambuco, e a gente sabe que as outras categorias, como professores, médicos, entre tantas outras, também estão solicitando o seu reajuste salarial. Isso é a responsabilidade que esse poder tem assumido, e é por isso que o nosso posicionamento foi pelo fim das faixas salariais de uma forma escalonada. Era isso, presidente, agradeço. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Como foi citado. Com a palavra, o deputado Diogo Moraes. Você fala relator sou eu. Então, se tem um relator da matéria, sou eu. Então, foi citado. Mas eu queria dizer que se houve responsabilidade sim. Houve diálogo sim. Nós recebemos, veja, recebemos aqui os números que eram para ter vindo juntamente com o impacto, era para vir a memória de cálculo, vir todo o arcabouço geral do impacto financeiro que não trouxe. O secretário da Fazenda veio aqui e nem sabia do impacto. A presidente da comissão não sabia nem do impacto geral, para a gente ver. E o secretário disse, vou lhe dar em horas, uma semana antes. Então, veja bem, se eu recebo uma coisa com uma semana de dados complexos, que era para fazer variáveis, e até o próprio secretário disse, vim aqui simular. E nós simulamos. Nós simulamos e fizemos, terminamos aí uma emenda e uma proposta que atendia muito bem.
e dizer que não dá tempo, mas a minha proposta foi voltar à Comissão de Justiça e dar tempo para as pessoas verem o tamanho do benefício que iria ser para a tropa. Era isso que eu disse. Vossa Excelência não quis ter o tempo. Vossa Excelência quis, e como os outros quiseram, que fosse naquele momento. Ora, se o governo escondeu os números até quando pôde, por que esta casa não pode ter o tempo dela também? Por que a casa não pode ter o tempo dela, presidente? Regimentalmente, nós poderíamos sim mandar o governo ver a proposta, que impactaria em 120 milhões o ano que vem. Mas ano que vem é outro orçamento, é outra história, nós votamos, nós fazemos tudo, mas manteríamos o aumento salarial. Mas acabaríamos promovendo uma justiça. Uma promessa que ela fez e acabar as faixas. Não acabar escalonado, acabam agora. Porque a base da polícia mesmo só vai ter o gosto lá em 26, no ano eleitoral. Então, a gente não ter também mais uma semana, porque a gente recebeu uma dentro de uma semana. Eu acharia isso plausível. E seria muito elegante da parte da comissão ter dado essa semana, aí sim, para dar os números que o governo tardou, para dar a proposta que o governo não quis escutar. Diga-se passado, o secretário da Casa Civil, nós fomos lá e ele não quis escutar. Nós demos uma oportunidade, ele não fez, mandou o secretário para cá sem os números, mandou um impacto sem os números para presidente. A verdade é essa. E dentro de uma semana, nós fizemos o número. E aí o que é que nós pedimos? Uma semana, devolve para a Justiça, lá a gente discutiria novamente e sairia aqui um pacote, um benefício para a corporação da Polícia Militar de Pernambuco. Então, responsabilidade houve, não mexemos na lei de responsabilidade fiscal, fizemos um estudo com números, apresentamos ontem, apresentamos, e aí sim, a comissão poderia ter o tempo, e a casa teria o tempo de uma semana, ver tudo isso, e se era bom ou se não era. Era isso que nós tivemos a nossa proposta. Olha, que eu fiz uma proposta boa para o governo e uma proposta boa para a corporação. Porque se fosse a todo custo, nós iríamos rever os aumentos, nós iríamos rever o fim da faixa imediata, nós iríamos ver tudo no mundo. Mas uma coisa, senhor presidente, que precisei foi o número global do 1 bilhão de reais ou 1 bilhão e 800, como disse a governadora. Porque nem o secretário diz um número e a governadora propaga outro. Quer dizer, alguém está omitindo alguma informação. Mas eu não ia me atentar a isso. O que a governadora disse, o que o secretário veio dizer. Eu perguntei a ele qual era o valor para trabalhar. Ele disse: trabalhe em cima dos números que são apresentados e em cima da previsibilidade, mesmo como se fosse isso, da previsão orçamentária de 25 e 26. E foi isso que trabalhei, foi isso que fiz e foi isso que foi rejeitado. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, Débora. Presidente, como eu fui citado como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e também citada pessoalmente como deputada, eu venho aqui fazer uso. Foi falado meu nome aqui. O que nós tivemos ontem na Comissão de Finanças, o relator apresentou a proposta para a extensão das faixas em 2025, é claro para todo mundo, e a gente teve a presença do secretário de Finanças da Fazenda aqui, e ele mostrou, se você tem uma programação até 2026 e você concentra toda essa extinção em 2025, você tem sim um impacto nas contas públicas do Estado, com a elevação da despesa com pessoal e desobedecendo sim a lei de responsabilidade fiscal. Todas as vezes a gente teve a apresentação da estimativa, a estimativa que está lá, ela está para 3 anos, de 2024, 2025 e 2026. Na fala da governadora, ela acrescenta o ano de 2027, que é quando as faixas vão ser extintas. Já a partir, você já tem a folha de pagamento com a extinção das faixas a partir de 1º de janeiro, e você tem um acréscimo de quase 800 milhões ao ano, e que contabiliza exatamente 1 bilhão e 800, se você considerar 4 anos, que é o que a gente planejou aqui
a LDO PPA, que é para 4 anos, mas é de 1 bilhão realmente, e a proposta do relator, né, ele antecipava o fim das faixas para 2025 e um impacto de 600 milhões ele vinha para 2025. Não é? E aí a gente tem uma criação das faixas que foi feita aqui nessa casa em 2017. Não é? Eu não estava, mas muitos dos que defenderam ontem essa nova proposta do relator estavam aqui, e não foi apresentado no governo passado essa proposta, que se mostrou a criação das faixas muito ruim para a corporação, para a categoria, e que já poderia ter sido acabada no governo passado, e não foi possível. Por quê? Porque as contas públicas do Estado, naquele momento, não permitiram. Só era isso. Obrigada, presidente. Com a palavra, o deputado Antônio Moraes. Alô. E também, pessoal, aproveitar aqui para comunicar aí uma notícia que eu tive aqui, que Diogo Moraes vai ser pai. Parabéns ao deputado Diogo. Notícia boa aí no dia. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, um voto de aplauso aqui a uma das empresas mais consolidadas no estado de Pernambuco, a usina Central Olho d'Água, encravada na Mata Norte de Pernambuco, no município de Camutanga, está encerrando a safra, esmagando 2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. É, sem dúvida nenhuma, um marco na história do setor açucareiro aqui no estado de Pernambuco. Uma empresa familiar que no passado foi conduzida por Dr. Murilo Tavares de Melo, um homem justo, trabalhador, um exemplar, pai de família, e que tem contribuído muito para o estado de Pernambuco, gerando na minha região mais de 6 a 7 mil empregos indiretos com a moagem da usina Olho d'Água. A usina hoje produz, além de açúcar, que é a maior produção dessa fábrica, produz álcool e também energia. E tem dado uma contribuição muito grande, porque a gente tem problemas sérios hídricos na Mata Norte, e a usina, com recursos próprios, ela construiu 2 grandes barragens, uma com 7 milhões de metros cúbicos e outra com 16 milhões de metros cúbicos de água, o que está proporcionando que possa agora ter uma safra recorde aqui no estado de Pernambuco. Então, parabenizar o atual presidente, Dr. Gilberto Tavares de Melo, que, substituindo Dr. Murilo na usina, tem conduzido com competência e muita capacidade aquele empreendimento na zona da Mata Norte de Pernambuco. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Paulo Lima. Estava ansioso desde cedo para usar o microfone, mas não se preocupe não, deputado. Pode ficar à vontade, viu? Presidente, na verdade, bom dia, presidente, bom dia a todos que nos acompanham pela TV Alep, pelo YouTube, demais companheiras e companheiros. Na verdade, eu tinha me inscrito o primeiro do pequeno expediente, mas o deputado João Paulo Costa, o Xará, estava com urgência para resolver e pediu, e eu cedi o tempo para ele, mas ele estava aqui até agora, eu digo, rapaz, tua urgência, cadê? Mas, presidente, eu trago essa tribuna
hoje uma pauta, a meu ver, muito importante. Eu estou articulando, presidente, uma CPI já da neoenergia. Acho que se faz fundamental uma CPI da neoenergia. A gente sabe que a falta de energia gera prejuízos em muitas empresas em Pernambuco, não só as empresas, mas também ao cidadão comum que perde seus alimentos comprados com muitos sacrifícios, prejuízos de equipamentos, e essa situação está cada dia mais grave no Estado. É por isso que eu digo que sinto falta da CELP, e nós, à época que fomos contra a privatização da CELP, nós já denunciávamos o que seria o futuro com a CELP privatizada, e não está dando outra depois dos tempos. Então, em artigo publicado na Folha de São Paulo, por Patrícia Raposo, ela faz um relato, não é? As constantes quedas no fornecimento de energia estão gerando problemas nos polos econômicos importantes de Pernambuco, do litoral ao sertão. São muitas queixas contra os serviços da concessionária Neoenergia e relatos de prejuízos num dos principais centros de negócios do Estado. O ecossistema de tecnologia do Porto Digital no Recife Antigo. Os prejuízos se acumulam ao ponto de empresários partirem para mobilizar suas associações a tomarem medidas junto à distribuidora. Os danos não envolvem apenas equipamentos. Eles atingem faturamento das empresas que estão se vendo obrigadas a pagar multas pela suspensão no fornecimento dos serviços que prestam aos clientes. Por esta razão, representantes das associações Softex, a Serpro e a CEPROP decidiram solicitar uma reunião com a presidência da Neoenergia para pedir providências. Se a situação não reverter, os empresários dizem que vão recorrer à ANEEL e não descartam judicializar a questão. O Porto de Galinhas, no último domingo, começou a faltar energia na área central da cidade por volta de 1h da manhã. Os comerciantes reclamam que ficaram sem energia o dia todo. Na última terça-feira, dia 16, nova interrupção no serviço. O gerente do restaurante Mangueton, Danilo Freitas, chegou a gravar um vídeo jogando fora 80 quilogramas de peixe estragado, um prejuízo de quase 10 mil, fora o que deixou de faturar. Galeria. Com uma galeria no centro do Porto de Galinhas, o artista plástico e design Beto Kellner disse que teve perdas estimadas em 10 mil com a falta de energia no domingo, porque não pôde abrir sua loja. A BHI, segundo o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Hotéis, Eduardo Cavalcante, o setor hoteleiro de Porto de Galinhas não sentiu os efeitos do problema, porque tem gerador, mas tem sido impactado pelos constantes protestos dos moradores de Nossa Senhora do Ó, que bloqueiam a via de acesso ao balneário, reclamando das falhas do serviço. Os problemas levaram a Assembleia Legislativa, aqui nessa casa, a criar um grupo de trabalho para cobrar o cumprimento de indicadores de qualidade
previsto no contrato da Neoenergia, após a audiência pública sobre o tema realizado no dia 9 de abril. A Neoenergia, na LEP, a Neoenergia reconheceu que teve um primeiro trimestre ruim, com 39% a mais de ocorrências de quedas de energias em relação ao mesmo período de 2023. A razão decorre do aumento de 200%, segundo eles, no número de descargas atmosféricas e 52% no volume de chuvas, além da má qualidade da rede que compõe ativos da empresa, que tem pouca proteção. Os investimentos, ela nega que os problemas estruturais, diz que os episódios são isolados. Leonardo Moura, superintendente de operações da empresa, assegura que no Porto Digital só houve 2 episódios recentes, no dia 13 de abril e no dia 16. Ele afirma, porém, que na área pode haver oscilações de tensões devido à transferência de carga no sistema, assim como ocorrem episódios isolados em instalações de clientes. Segundo Moura, o orçamento para combater os sinistros este ano supera os 800 milhões do ano passado. Então, presidente, acho que essa situação não pode continuar. A audiência pública, essencialmente, não resolveu o problema do abastecimento das famílias. A situação é grave, o prejuízo econômico, gerando, consequentemente, perdas de postos de trabalho e um desaquecimento de uma economia já em crise. Eu estou no pequeno expediente, deputado, senão Vossa Excelência teria o meu à parte. Mas, presidente, eu encerro aqui, colocando que eu me ausentarei dessa sessão por um compromisso internacional, eu acho que por 2 semanas, mas estarei articulando a documentação necessária para acolher as assinaturas para a CPI aqui da Neoenergia. Lembrando, presidente, que tivemos muitas lutas com a precarização do serviço, porque com o processo de privatização, a Neoenergia demitiu centenas de trabalhadores experientes que faziam a manutenção do sistema e eles foram trocados por empresas prestadoras de serviços, inclusive com a grande quantidade de companheiros vítimas de acidentes de trabalho, denunciado pelo Sindicato dos Urbanitários em nosso Estado. É isso, senhor presidente, que tenho para amanhã de hoje. Retiro a ordem do dia de pauta e suspendo a presente reunião para os preparativos do grande expediente especial a ser realizado no auditório Senador Sérgio Guerra para o lançamento da 5ª edição da Revista de Estudos Legislativos da Consultoria Legislativa da LEP, de iniciativa do presidente desse poder, deputado Álvaro Porto.